Eu vou ler para vocês porque eu acho que está bem resumido, está acessível, está melhor do que eu poderia falar de compromisso, de improviso. Então, eu queria dizer que o trecho do livro Invenções Democráticas, que trata psicopatologia para a saúde pública, motivações, conceitos, estratégias metodológicas, ele, na verdade, começa antes. Ele começa num ponto preciso da Carta de Princípios do NUPSI. E ele começa demonstrando o que significa, na prática, a extensão universitária. Está dito aqui, numa das duas, num dos dois parágrafos da contracapa, que o NUPSI se pauta pela extensão universitária, entendida como interação transformadora entre universidade e sociedade. Pois bem, então, já para o final da Carta de Princípios, naquilo que vai fazer o elo de união com a psicopatologia para a saúde pública, é dito o seguinte: concebendo a ação comunicativa. Por que ação comunicativa? Porque o nome do NUPSI-USP, por extenso, é Núcleo de Psicopatologia, Políticas Públicas de Saúde Mental e Ações Comunicativas em Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Ora, além da questão da mídia, que é certamente muito importante para a ação comunicativa, nós entendemos a ação comunicativa como aquilo que pode perfazer a relação entre o agente, a sua ação e o produto da sua ação. A gente sabe que o desvinculamento entre esses elos chama-se alienação. E, portanto, reverter a alienação em praxis implica esse nível de ação comunicativa. Então, na verdade, quem deu um ensinamento básico para a psicopatologia para a saúde pública, uma das maiores inspirações, foi um usuário, foi a fala de um usuário de um serviço de saúde mental. Ele nos transformou. E, rapidamente, isso é contado no final da Carta de Princípios, que me incumbiu escrever, e que diz assim: concebendo a ação comunicativa como um saber fazer e um fazer saber que põe em contato agentes internos e externos à universidade, cabe atentar ao ensinamento propiciado por um cidadão que, entrevistado sobre a sua condição de usuário de serviço de saúde mental, perguntou-nos pela definição de psicopatologia. Aprender com o sofrimento, foi a resposta, diante da qual ele advertiu: cuidado, porque assim sempre se encontra sofrimento. Por isso, eu prefiro aprender com a felicidade. A reflexão sobre essa advertência nos remete aos seguintes pontos. Considerar a psicopatologia como o conhecimento, logos, do sofrimento, pathos, da mente, psique, envolve o risco de, exacerbando a atenção ao sofrimento, perder de vista o ponto de apoio positivo a partir do qual se pode conhecer a mente. Em outras palavras, não é possível nem aprender, nem dar a aprender com sofrimento se ele é referência, instrumento e ambiência únicos. Ainda que sob a forma de uma mínima esperança, é necessário um grão de encantamento, de alegria e de prazer, sem o qual a melancolia leva à morte. Assim como a saúde não se reduz à ausência de doença ou enfermidade, como ensina a definição da Organização Mundial de Saúde, assim também a paz não é ausência de guerra, como ensina Spinoza. Ou seja, a ausência do negativo não equivale à presença do positivo. A inclusão do bem-estar social na definição internacional e na legislação brasileira de saúde leva a interrogar quais são os fundamentos positivos das instituições sociais, afastando a redução do trabalho à obediência a metas de produtividade, impedindo o confinamento da justiça à punição aos que não cumprem o dever, questionando a qualidade da educação da escola concebida como dispositivo disciplinar e obstando que se esgote a psicopatologia na classificação e administração dos desvios psicossociais das normas de funcionamento mental e comportamental. A norma, a pena, a disciplina e a obediência coagidas acompanham antes o mal-estar que o bem-estar social, ao passo que o desejo, a alegria e o prazer espontâneos constituem a relação positiva com o semelhante.
sendo a relação positiva com o semelhante essencial à gênese, à manutenção e ao desenvolvimento da vida plena e da coexistência humana livres, sendo também, portanto, condição necessária do bem comum que é norte da justiça, a dimensão social da saúde porta consigo a dimensão vital do direito. E com isso eu passo para a psicopatologia para a saúde pública, que diz o seguinte: motivações. A ideia de uma psicopatologia para a saúde pública tem como ponto de partida o seguinte diagnóstico. Em primeiro lugar, as práticas de saúde mental reguladas pela instância pública da lei, pelos serviços públicos ou privados que funcionam mediante a atividade publicamente autorizada de psicólogos, psiquiatras e demais profissionais integrantes de equipes de saúde mental, pressupõem a psicopatologia na medida em que envolvem necessariamente diagnósticos, concepções e classificações relativos aos sofrimentos e transtornos psíquicos e à sua contextualização epidemiológica. 2. Em que pesem os justos ideais de comunicabilidade, de não arbitrariedade, de operacionalidade epidemiológica e de visibilidade de critérios classificatórios que legitimaram a criação da Classificação Internacional de Doenças, a CID, e do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, a utilização desses catálogos mundialmente predominantes tem sido ocasião de insuficiências diagnósticas e desumanizações da prática clínica. As referidas insuficiências diagnósticas e desumanizações da prática clínica se apoiam no fato de que a construção desses manuais classificatórios baseou-se, em primeiro lugar, num postulado de ateurismo e de neutralidade próprio de uma atitude clínica objetivista, a qual se pauta pela desvinculação das implicações diagnósticas advindas do entrelaçamento das realidades do observador e do observado. Em segundo lugar, no descarte de concepções relativas a conflitos entre forças não diretamente observáveis, o que se entende dentro, e não só dentro da psicanálise, como psicodinâmica. Isso desde Freud. Né? Em terceiro lugar, na adoção de critérios diagnósticos ligados à quantificação de uma lista fechada de sintomas e sinais definidos via de regra, sem participação da comunidade de não especialistas. Nesse quadro, as dinâmicas sócio-históricas da realidade comum ao usuário e ao agente dos serviços de saúde mental, assim como a abordagem estrutural, etiológica e psicodinâmica do sofrimento psíquico de ambos, tendem a ser ideologicamente desconsiderados em nome da neutralidade, do ateurismo, do objetivismo, da tecnocracia e da abstração quantitativa de critérios diagnósticos. Isso dá margem à despolitização das determinações do sofrimento psíquico e à exclusão de abordagens psicodinâmicas para as quais é essencial o entrelaçamento das realidades do observador e do observado. Os movimentos sanitaristas e da reforma psiquiátrica conduziram a legislações e políticas que apoiam, sim, a garantia do direito social de conhecer categorias, critérios e procedimentos de avaliação de saúde mental e física, bem como a autonomia moral do cidadão usuário de serviços sanitários. Deixa, porém, em aberto a necessidade teórica, prática